Boa noite, gente. Estou aqui já começando a nossa live de hoje. Quarta-feira é dia que a doutora Vani convida e a nossa convidada de hoje é a Patrícia Navarro. A Patrícia, ela é farmacêutica empreendedora, consultora na área de gestão de saúde e assuntos regulatórios. Viu como a mulher é importante? E também ela é conselheira federal suplente aqui da Paraíba. Então ela é do CRF, né, que é uma função muito importante, que é poder, seria assim, ela é a representante da Paraíba lá junto do Conselho Federal de Farmácia, tá? Então, eu quero já convidar a Patrícia para estar aqui com a gente, porque hoje a gente vai falar, gente, sobre um assunto muito importante, que é sobre automedicação. A gente sabe que a automedicação é um assunto que é muito sério e a gente precisa estar conversando sobre ele, tá bom? E aí agora a gente vai convidar a Patrícia para ela entrar. Vamos ver aí, Ivan. A gente pode... Isso. Ela está como... Patrícia, procura aí. Ela está como farmacêutica. Ela tem que estar dentro já. Uhum. Tá, então enquanto a gente está aguardando a Patrícia, que hoje a gente vai conversar sobre a automedicação, né, os perigos e os riscos. Tá aqui, olha, ela já entrou. Então vamos lá ver se Patrícia... Já entrou, Patrícia? Se sim, tu dás aí um alôzinho para nós? Isso. Mas a gente pode também chamar ela aqui, Mas sabe, ela tem que estar Vivi? dentro da live para chamar. É. Vamos ver aí se a gente consegue. Isso. Bota a Patrícia para ver se... Você lembra que a Patrícia é farmacêutica alguma coisa, né? É, Não é o nome dela. então é farmacêutica. Tá indo. Ela tem que estar dentro da live. Só dá para chamar. Ela tem que estar dentro da live. A minha assistente, Vitória, Ela né? tá dentro da live. Minha gente, olha, vocês não têm ideia, Vitória é a minha maquiadora, a que arruma meus cabelos, né? Para ficar toda bonita, porque eu tenho sido, assim, muito afortunada de Deus. Ah, entrou. Aqui, Patrícia entrou. Isso, muito bem. Patrícia, underline Navarro. Perfeito. Isso, estamos conectando. Ok. Olá, minha querida, boa noite. Coisa Boa boa. noite, Estava boa aqui com a noite, Vânia. Tudo bem? assistente Vitória, né? Olha, isso que estava Minha escutando. assistente de cabelo, minha assistente de maquiagem, é uma beleza. E você tá bonita, nossa, como Estava você tá. escutando. Estava escutando, né? Estava Então, escutando. minha querida, seja bem-vinda, tá? Então, assim, vamos aguardar o pessoal tá entrando também. Eu sei que a nossa live de hoje é uma live muito importante, mas a gente sabe que as pessoas estão conectadas no São João ainda, né? Tem muitas lives Isso. acontecendo, live Hoje de tem muita forró, live. tem muita festa, ninguém está querendo ouvir sobre assuntos de farmácia, né? De remédio, né? De medicina, né, Patrícia? Mas mesmo assim a gente Isso. vai conversar, até mesmo porque essa live fica gravada. Se as pessoas quiserem depois assistirem no IGTV, né, a gente dá essa oportunidade. Mas, Patrícia, eu até fiz algumas considerações aqui para a gente conversar sobre esse assunto da automedicação, que é algo que Certo. nos preocupa muito, né? Me preocupa Isso. como médica e eu acredito que vocês, como farmacêuticos, que conhecem muito mais dos efeitos das medicações do que propriamente o médico, isso é fato, né? Porque o médico ele estuda farmacologia apenas para ter uma noção, né, da medicação. E a gente sabe muito mais assim do que para que serve o remédio e tal. Mas muitos médicos, eu sou uma dessas, que a gente não tem muita nem ideia da profundidade do que cada droga, do que cada medicação faz no organismo da pessoa, né? Então me diz aí, Mas você, Patrícia. mas Oi. você, você é uma médica, né, diferenciada, que você tem uma farmacêutica particular. Você tem Ah, uma é verdade. farmacêutica sua. É verdade, Patrícia, muito obrigada, né? Sempre que eu preciso, você está ali me dando orientações, e eu acredito que isso aí deveria ser uma prática, né? E deverá ser uma prática bem no futuro. Antes da gente começar a falar de automedicação, eu quero só registrar aqui algo muito importante de uma conversa que nós tivemos uma vez a respeito da importância
do farmacêutico, a presença do farmacêutico para o acompanhamento de um paciente crônico. Isso. No TCC de Walter Júnior, até comentei isso com você, no Sim, TCC você de ligou Walter para mim Júnior, quando saiu de lá, né? Isso, eu liguei para ti para falar que o médico, né, o doutor que estava fazendo lá a banca, porque, deixa eu explicar para o pessoal, gente. Walter Júnior é meu filho, que é médico, e ele estava fazendo o TCC da conclusão do curso de medicina. E ele fez um trabalho sobre insuficiência cardíaca congestiva em pessoas idosas e tal, e a partir daí ele foi defender esse trabalho. E o médico que estava lá fazendo a avaliação na banca, ele fez uma observação que eu fiquei assim encantada com o comentário dele, e isso fazia parte de conversas que eu tinha tido com Patrícia anteriormente, né? Aliás, conversa que você tinha trazido para mim o assunto, né? Isso. Da importância do farmacêutico para o cuidado com o paciente crônico, não é isso, Patrícia? Exato. Comenta só rapidamente isso para a gente entrar no nosso assunto. Até para o sucesso do tratamento, né, Vanicleide? Porque, assim, não basta você sair do consultório do médico com uma prescrição, né, e você ter acesso àquele medicamento, se você, por um acaso, não souber usar aquele medicamento da forma correta, né? E o que é que muitas vezes acontece? Vocês, lógico, orientam o paciente na hora da prescrição, só que quando ele sai dali, ele tem um percurso do teu consultório até a farmácia, Sim. que nem sempre, às vezes, ele compra o medicamento no mesmo dia, e depois, às vezes, você sabe disso, que na prática, muitas vezes, eles esquecem um pouco das orientações que vocês passaram, né? E terminam tomando o medicamento nem sempre da forma adequada. Sem né? contar que a letra do médico muitas vezes não é tão legível assim, né? Ainda temos esse pequeno detalhe, né? Que nós sofremos nas farmácias, né? Mas já está mudando bastante isso, muitos colegas já tem digitadas, estão né? fazendo digitados, hoje a gente está com as receitas, né, eletrônicas, né? Então isso já está começando a mudar, né? Porque era até uma coisa cultural, né? A questão da letra do médico, né? É letra do médico. E o balconista da farmácia, ou farmacêutico, tem que decifrar, né? A letra do médico. A gente tem que decifrar aquilo ali, e isso é um perigo, né, Vanicleide? Por quê? Porque você sabe que nós temos muitas especialidades farmacêuticas, muitas, mas são poucas, né? E o que é que acontece? Muitas têm os nomes parecidos. Sim, com certeza. Aí, muitas vezes, entra, né, o papel do farmacêutico de fazer as perguntas ao paciente naquele momento da dispensação do medicamento, né? Sim. Que o paciente é só uma compra do medicamento, mas aquilo é um ato farmacêutico, que é a dispensação daquele medicamento, que seria perguntar se aquele medicamento é para aquele paciente, se ele já usou, se ele sabe para que é aquele tratamento, né? Porque às vezes ele está comprando para alguém. Você termina com essas informações, você consegue decifrar as letras, né? Isso. E normalmente existe uma prática da gente ligar para o colega prescritor para saber, né, realmente se é aquilo que a gente interpretou ali, né? Porque um medicamento dispensado de forma correta, né, ao invés de aliviar as dores do paciente, ele pode causar muitos danos àquele paciente. Você, como médico, está achando que o seu paciente está sendo tratado, né? Isso. Então, olha, Roberta Cíntia, minha filha, está mandando um beijo para você, Patrícia. Ah, beijo, Roberta. Tá vendo aqui. Isso. Então, Patrícia, vamos conversar sobre o nosso assunto, que é super importante, que os problemas, quais são os problemas que a automedicação provoca, né? Porque as pessoas, elas tomam remédio sem orientação médica, isso é uma prática muito antiga. A gente vê, basta você passar 5 minutos numa farmácia para você observar quantas pessoas chegam pedindo remédios sem prescrição médica e tomando, e vai e leva para casa. E remédios que são diversos, né? E que muitos desses aí são remédios que têm implicação séria. Me fala aí, você que trabalhou muitos anos diretamente em farmácia, né? Ali no dia a dia mesmo, dispensando o remédio, assim que chama, né, na dispensação. E hoje você que está na frente do conselho, nesse processo todo também de orientação, como é que é isso? Explica pra gente. Qual é o perigo, quais são os riscos, os problemas que a automedicação pode trazer, que eu acho que todo mundo que está assistindo essa nossa live precisa saber disso e precisa, inclusive, repassar isso adiante, que isso é muito sério. Isso é pior do que uma doença. Isso é pior do que uma doença. Ou melhor, isso é uma doença séria. Não é? É uma doença crônica, né? Uma doença crônica. A automedicação, ela é até cultural no nosso país. Né? Até porque nós temos um sistema de saúde que permite um acesso muito fácil ao medicamento, como você mesmo falou. Você chega numa farmácia, numa drogaria, você tem
inúmeras gôndolas com medicamentos expostos, né? Não é porque eles estão ali que eles não têm nenhuma causa, que eles não podem causar nenhum mal se ingeridos. Então, a gente tem que ter muita cautela com isso. Para você ter uma ideia, eu considero, né, a automedicação um problema de saúde pública. No Brasil, é um problema de saúde pública. Por quê? Porque muitos estudos já comprovam, né, não só no Brasil, fora do Brasil também, mas no Brasil a coisa é mais séria ainda, por esse contexto cultural. Muitas vezes por falta do acesso a uma consulta médica. Então, você vai numa farmácia, tem um acesso ali ao medicamento, mas muitas vezes não é orientado pelo farmacêutico, né, que é isso que eu gostaria de deixar muito claro aqui, a população precisa procurar o farmacêutico, porque ele está na farmácia. O farmacêutico hoje, legalmente, ele está habilitado, né, para indicar ou prescrever vários tipos de medicamentos, daqueles, né, que não são necessários da consulta médica, da prescrição médica, mas ele vai sair dali com o medicamento sob uma orientação de um profissional da saúde. Então, se ele não tem acesso para ir até um médico, né, para fazer uma consulta, dependendo do tipo de transtorno que ele tenha, do tipo de patologia, ele pode até solucionar realmente na farmácia, se for alguma coisa leve, mas também ser orientado pelo profissional farmacêutico a procurar o médico caso aqueles sintomas não desapareçam entre 3 ou 4 dias, né? Nós chamamos de autolimitadas. São aquelas doenças que elas normalmente, elas com 3 ou 4 dias, no máximo uma semana, elas por si só, o organismo iria debelá-las, né? Iria ficar curado. Né? Então, mas a pessoa normalmente quer um alívio da dor mais rápido, né? Mas essa conversa com o farmacêutico vai poder fazer uma anamnese, pelo menos, né? Sim, anamnese farmacêutica, sim, né? Que são cada pessoa, cada médico tem a sua anamnese, o farmacêutico também, ele tem como fazer uma anamnese farmacêutica, aonde inclusive a questão dos medicamentos que essa pessoa usa, né? Que é muito importante, porque às vezes é um medicamento que está causando, né, aquele desconforto no paciente naquele momento, né? E ele acha que é outra coisa. Né? Então, assim, a importância de realmente, quando você for à farmácia, né, você pode até comprar um medicamento sem prescrição, mas contanto que peça a orientação do profissional farmacêutico, procure o farmacêutico, porque ele está nas farmácias. Né? Agora, ele precisa ser procurado pela população. Por quê? Porque nem sempre nós estamos ali diretamente no balcão, porque existe todo um processo de gestão da assistência farmacêutica, gestão dos medicamentos, né, o controle burocrático, que precisa ser feito. Mas pensa que o farmacêutico só está para dispensar a receita controlada, né? Pensa que a única função do farmacêutico é essa, né? Assim? Exato. Pois é, mas ele está ali realmente para orientar, é uma obrigação nossa realmente dispensar e orientar, né, o paciente quanto ao uso daquele medicamento. Né? Por quê? Porque, às vezes, Ana Cleide, é comum acontecer e que você, de repente, não sabe no seu consultório, você prescreve um medicamento para o seu paciente, ele foi em outro médico, ou ele usa outros medicamentos em casa, a gente até conversou sobre isso na última live, né? E ele não relata para você, né, que ele está tomando aqueles medicamentos, e o que é que ele faz? Ele junta, né, o seu medicamento, que ele já toma, que ele tem naquela farmacinha dele, né? E aí, naquela junção daqueles dois medicamentos, quem sabe que não tem alguma interação, né? Não tem alguma interação medicamentosa. Então, por isso a questão da automedicação, né, é um problema de saúde pública. No Brasil, quase 70% das intoxicações são causadas por uso de medicamentos. Coisa séria, não é? E muito quais são séria. Os medicamentos que as pessoas mais usam, Patrícia? Mais se automedicam? Analgésicos, né, anti-inflamatórios, né? Corticoide, por incrível que pareça, as pessoas adoram usar corticoide, né? Já foi usado. E hoje, menos, mas já se usou muito os antibióticos. Sim. Então, assim... Menos porque hoje está controlado com a receita. Porque hoje está né? controlado, mas mesmo assim as pessoas conseguem, né? Alguém que comprou e não usou, aí cede para o vizinho, ou conseguiu facilmente com algum colega que prescreveu, e assim, e terminam usando também antibióticos. Para você ter uma ideia, o que é que aconteceu? A Anvisa, né, teve que regular os antibióticos e controlar. Né? Então, assim, a população às vezes nem entende, né? Ah, mas eu sempre usei esse medicamento e agora precisa dessa burocracia, precisa de receita, né? Mas então a razão de ser, né? Porque tem uma razão muito séria. Por quê? Porque o que é que aconteceu com os antibióticos? Esse uso indiscriminado dos antibióticos, né, durante décadas, né, o que é que acontece? Os medicamentos começaram a não fazer mais efeitos para as bactérias.
Nós Porque criamos a gente tem que. Seria, super seria, resistentes. seria bom tu explicar assim, uma coisa que é importante demais, né? Nem todo mundo sabe para que cada coisa serve. Então, analgésico serve para dor, anti-inflamatório serve para inflamação, antibiótico serve para. O antibiótico, ele vai combater infecções causadas por bactérias, né? Então, o Exatamente. que é que acontece? É aquele um bichinho que está ali, que você não vê, e que muitas vezes ele pode até fazer parte da sua flora normal, mas que por algum Sim. desequilíbrio no seu organismo, né, ele pode simplesmente aparecer, né, ali ele vai diminuir o equilíbrio, ele vai aparecer e pode causar, né, alguma infecção em você. O que é que vai acontecer? O que é que aconteceu com esse uso dos antibióticos de forma indiscriminada? Tem uma brincadeira muito comum nas farmácias que a gente fala assim, levou uma topada, tomou um Tetrex. Conhece Sim, Tetrex? sim, Tetrex. É muito Era antigo, né? a Tetrex, né? tetraciclina. Para você ter uma ideia, Vanicleide, esses medicamentos antes vendiam em 1 ou 2 comprimidos, o que é um absurdo, porque você não trata com tetraciclina com apenas 2 cápsulas. Mas Exato, existia essa apresentação na indústria, por quê? Porque existia esse consumo. Você levava uma exatamente. topada, tinha uma dor de cabeça. Eu já cheguei a pegar pessoas no balcão que diziam assim, eu tô com dor de cabeça, me dá um Tretex. Mas, né? Isso não Pois é. existe. E a gente sabe que a tetraciclina era uma medicação usada até no tratamento da sífilis, né, no passado. Sífilis, isso. E hoje a gente não usa, a tetraciclina não serve mais para nada, né? Virou água com açúcar, né? Virou água com açúcar, de tanto tomar Exatamente por Tetrex. esse uso. Exatamente por esse uso. E não só ele, vários outros medicamentos, né, Vanicleide? Você sabe que foram Isso. mudando de classificação, É porque eles o eram usados e depois não clorafenicol, por exemplo, né? O traficou. clorafenicol, Vários muitos, hoje muitos. você deveria para algumas bactérias e hoje ele não serve mais. Por quê? Porque se usou de forma muito discriminada. Então, o antibiótico é um problema muito sério. E aí, Aham. o grande problema, muitas vezes você deve ter pego já vários casos na sua vida médica, que você vai Sim. prescrever, faz uma cultura de urina, por exemplo. Em mulheres é muito comum a infecção urinária. Exato, demais. E E é gestante, então, né? facilmente tratável, né? Antes era facilmente tratável com antibióticos, e hoje você às vezes usa vários antibióticos, faz um antibiograma e ele dá resistente a quase tudo. Você tem, às Perfeito. vezes, 1 ou 2 opções terapêuticas para uma E às infecção vezes urinária. essas opções são injetáveis e de alto E custo, né? hoje nós já estamos nos deparando com isso, porque antes Perfeito. injetável só se usava a nível praticamente hospitalar. Aham. Então, Olha, hoje a tem gente já usa. exato, tem uma pessoa que está perguntando, assim, eu não estou vendo o nome dela direito, mas ela diz assim, Paty, dizem que remédios mais usados no Brasil é o Rivotril e o Doflex. Será? Ela está perguntando, eu não estou conseguindo ver o nome dela. É É, Polpa Leve. Não estou conseguindo. ela está correta mesmo, viu? O Doflex, ele é o Sim, medicamento mais vendido no Brasil. Ou seja, um sim, medicamento, um relaxante muscular e um analgésico, né, sim, que tem sua exato. venda liberada, né, sua venda dele é livre, você vai encontrar ele do lado de fora, né, naquelas gôndolas da É só farmácia. passar, pegar, levar para casa, né? Pagou, Muitas vezes passou, no pronto. próprio caixa, né? E isso, É, é só pegar e levar. E um medicamento de um preço bem acessível, né? Se eu não me engano, também. uma carteira do Dorflex custa no máximo R$ 5, Só que o que as né? pessoas não sabem é que o uso da dipirona a longo prazo, o que é que acontece? Pois é, né? Vai Nós temos um dar, problema vai dar sério. aplasia medular, né? Vai dar um bocado de problema aí, né? As E pessoas. assim, e pessoas que já têm alguns problemas, como por exemplo, pessoas que têm hipotensão, né, baixa da pressão, né, se toma Isso. dipirona já tem algum problema. Na gestante você deve ter esse problema e esse cuidado também na Sim, gestante, sim, né? com certeza. E nem Olha, sempre você pode colocar a dipirona para algumas gestantes. perfeito. A grávida, na gravidez, graças a Deus que pelo menos aqui no Brasil a gente tem assim uma lei que manda colocar nas bulas Sim, que toda a medicação classificação de risco. de risco, né, para a Isso. gestante, aí tem aquela ressalva importante. Isso é uma coisa boa porque pelo menos já dá uma freada, né? Já Mas dá um mesmo norte, né? assim, a gente sabe que existem muitas mulheres que dizem, não, mas eu sempre tomei. Ah, Isso. fulaninha estava grávida, tomou e não teve nada. O problema não é não ter nada, o problema é a frequência que você vai tomar esse analgésico, essa dipirona, né? A quantidade também que você vai tomar, né? Então, são coisas super importantes que precisa ser. O anti-inflamatório, por exemplo,
que, na minha opinião, o anti-inflamatório deveria ser também por prescrição médica. Vanicleide, pois eu já lhe digo, olha, já existe um estudo dentro da Anvisa, já faz alguns anos, né, que possivelmente o próximo a entrar É o no anti-inflamatório. controle é o anti-inflamatório. Porque, tá? meu Deus, como as pessoas gostam de anti-inflamatório. Gente, anti-inflamatório é muito... Agora, interessante. Deveriam entender que eu tenho que usar o que evita a inflamação. Por exemplo, açúcar inflama, né? Sim. Glúten, pão, bolo, bolacha, tudo que tem trigo inflama. Então, eu tinha que tirar as coisas que são inflamatórias e não tomar o anti-inflamatório. Porque o anti-inflamatório dá úlcera, dá gastrite, Exato. acaba com os Afeta leucócitos, a parte renal também, principalmente. isso, A gente tem, renal, você sabe que eu trabalho com pacientes renais, a gente tem isso. muitos pacientes renais que chegaram à máquina de hemodiálise por causa do uso abusivo de anti-inflamatórios, né? Sim. Principalmente, antes se usava muito diclofenaco, né? Hoje trocaram pelo ibuprofeno, mas se usava muito diclofenaco, né? E Então tem tinha o que de ver que sódio, tinha o de diabético, né, potássio, Patrícia? Diabético, diabético hipertenso, também. não pode, né? Então, assim, aí tem essa questão, porque às vezes você tem uma tendência a ter um problema renal e você toma o diclofenaco de sódio, aí quando você vê, você já está precisando, e o rim é muito silencioso, você sabe disso, Exato. quando você vai manifestar, né, algum comprometimento, né, clinicamente visível, você muitas vezes já está com 50% do seu rim ou mais comprometido, né, e Exatamente. muitas vezes medicamentos e também suplementos alimentares, né, são responsáveis muito por isso, mas medicamentos principalmente. Os anti-inflamatórios são uma causa muito grande, tanto de problemas renais, como também de levar à hipertensão. Pois é, e interessante que a gestante, por exemplo, se ela tomar anti-inflamatório, se ela tomar 3 dias de anti-inflamatório, o líquido amniótico seca, acaba. Pois é. Doutora, mas era somente o Nisolidzinho que eu tomo sempre. Pelo amor de Deus, não tome. Ou o ibuprofeno que eu sempre tomava para cólica, né? Isso, eu sempre tomava. Isso. Eu tava com dorzinha nas costas, tomava um ibuprofenozinho. Aí interessante que bota assim no diminutivo, né, Patrícia, para ver se diminui a... Isso. E não é para diminuir, pelo contrário, que os medicamentos, Vanicleide, lógico, eles são grandes aliados na nossa vida. Lógico, eles curam as dores, eles melhoram, né, a nossa qualidade de vida, porque ninguém quer ficar com dor. Mas você precisa investigar por que aquela dor. Né? Uma coisa é você tomar de forma pontual um medicamento para enxaqueca, por exemplo, ou para uma dor de cabeça. Não vou nem falar enxaqueca, vou falar dor de cabeça. Você toma para dor de cabeça. Né? Pontualmente, você teve um dia estressante, né? Teve problemas no trabalho, né? Tá com atenção pré-menstrual, vai menstruar, uma coisa assim, né? Mas outra coisa é você, muitas vezes, viver à base dos analgésicos, e você sabe que isso acontece também, né? De pessoas que tomam esses analgésicos e tomam anti-inflamatórios praticamente semanalmente ou diariamente. O Doflex, como você falou, muito bem, as pessoas andam com o Doflex dentro da bolsa. É um medicamento que as pessoas andam dentro da bolsa com ele. Né? Então, assim, o medicamento, ele é bom, na hora certa, na dose certa, prescrito pelo profissional de saúde. Perfeito. E, de preferência, com orientação do farmacêutico quando ele for usado. Perfeito. Olha só, Patrícia, doutora Mona, ela é a seguinte: sofro bastante com dispensação feita por balconista leigo. Prescrevo por Avite Imune e o balconista entrega por Avite Multi, dizendo que é a mesma coisa. Ou troca a monometazona por betametazona, por exemplo. Entende? Quem falou? Que eu não estou conseguindo. Manu. Doutora Manu. Doutora Manu. Doutora Manu é uma colega pediatra de Cajazeiras. Imagino que tem realmente muita dificuldade. Sim, né? sim. E isso acontece, sim, infelizmente. Né? É um dos problemas, realmente, do comércio das farmácias, porque por mais que seja um estabelecimento de saúde, porque farmácia, desde 2014, ela é considerada no Brasil um estabelecimento de saúde, porque até então não era. Sim. Né? Mesmo tendo um profissional de saúde como responsável técnico, que é o farmacêutico, só em 2014 foi aprovada a lei onde considera a farmácia também um estabelecimento de saúde. Né? Então, mas ainda as práticas, né, do comércio varejista, né, do marketing, da indústria farmacêutica, ainda fazem com que isso aconteça. Por isso que eu falo que a automedicação, né, e mesmo com a prescrição, infelizmente acontecem essas trocas de medicamento. Por quê? O que muitas vezes acontece?
o balconista atendeu. Então, doutora Manu, eu oriento sempre que peça para seus pacientes procurarem o farmacêutico na hora da Porque dispensação. tem um farmacêutico lá, né? E se eles verem que realmente não é aquele medicamento, eles não aceitem. Para dizer Exato. que é a mesma coisa, o único profissional que está habilitado para fazer a intercambiabilidade, que seria a troca do medicamento prescrito pelo médico, pelo medicamento genérico, Isso. o medicamento genérico pelo medicamento de referência, ou vice-versa, é o É profissional o farmacêutico. Perfeito. Olha, Bia está dizendo o seguinte: o que você acha sobre o consumo de xaropes? Xaropes? Xaropes. Depende, né? Porque o xarope é um medicamento, só que as pessoas acham que não é. Acham que é só água com açúcar. Né? O xarope é uma apresentação, né? É uma forma farmacêutica. Mas ali dentro você pode ter o corticoide, que muitas das vezes são corticoides que você tem na forma de xarope, até mesmo para uso na pediatria. A grande maioria, né, hoje, são mais os corticoides, que é outro perigo, né, Vanicleide? Exatamente. A gente sabe muito bem o perigo dos corticoides e do uso também abusivo E desse doutora corticoide. Manu está comentando assim, olha, corticoide deveria ser uma receita tipo C. Concordo também com ela. Pois é, não, com certeza, vindo de Manu, com certeza, porque Manu é, assim, fantástica, uma médica, e ela é muito estudiosa, então eu realmente concordo. Né? Mas, infelizmente, até outros colegas médicos de vocês prescrevem também de uma forma indiscriminada. Né? Porque Exato. a gente também tem esse problema, porque o corticoide, ele é aquele negócio assim, né? Aquilo que não nada resolve, bota corticoide que vai lá e resolve, né? Ele o corticoide, resolve. ele tem diversas apresentações, desde a forma tópica até, né? De todo jeito o corticoide existe, e que né? precisa também ter creme, muito... pomada, em líquido, em comprimido, todo jeito, injeção, tudo, né? Nasal, né? Oi? Que é Nasal, né? Também é outro problema, que a gente sabe que existem pessoas que usam esses medicamentos de forma crônica, né? E lembrar que quando ele é aplicado no nariz, nem sempre ele vai ter ação tópica só no nariz, tá? Sim, ele não vai sim. só ali, não. A mucosa é uma excelente via, né, de recepção de medicação. Entendeu? Então, assim, tem que ter muito cuidado. Por isso que precisa de prescrição médica. Né? Então, assim, se você olhar, as pessoas às vezes não percebem, mas aquele simples medicamentozinho descongestionante nasal, que muitas pessoas usam diariamente, ele é tarjado. Sim, É? e lembrar que é vasoconstrictor, né? Aquele ali vai lá no jeito que dá vasoconstricção, que aperta os vasozinhos aqui para a pessoa respirar melhor. A longo prazo, aquilo ali, por exemplo, as grávidas, a gente contraindica na hora, porque aquilo ali vai dar uma vasoconstricção na placenta e não vai haver um desenvolvimento placentário e ela vai ter retardo de crescimento intrauterino na certa. Aí depois você não sabe e é só aquele... Não, doutora, era só aquele remedinho que eu colocava no nariz. Já estava acostumada mesmo a fazer isso, né? Enfim, as pessoas sempre se baseiam. Agora, olha só, eu vou puxar um assunto aqui, que é um assunto delicado, mas é um assunto muito atual, que é a história da Covid, né? A história da automedicação, né? Patrícia, pelo amor de Deus, o que é que está acontecendo? Corticoide, ivermectina, antibiótico, né, que é a azitromicina. Me conta aí, como você tem, eu sei que você tem viajado, né, o estado todo, você tem também conversado com muitas pessoas, tem feito várias lives. Me conta como é que está essa situação do uso, porque eu só vejo o povo me pedindo, doutora, eu uso, pelo amor de Deus. Não use. Vanicleide, realmente é um tema muito polêmico, né? Um tema complexo, polêmico, né? Até porque existe realmente divergências, às vezes, de opiniões na própria classe farmacêutica, na classe médica principalmente. Sim. Mas, assim, também me preocupa muito o uso indiscriminado desses medicamentos. Primeiro, o povo está tomando ivermectina como se toma o quê? Água, né? Vamos para o que nós temos hoje. Bora, né? Vamos para o que nós temos esse assunto que é muito importante. hoje. Acho que todo mundo devia vir para a live agora, porque esse assunto agora é muito importante. Com base em ciência, né? Ciência, com base em isso. A gente não está no achismo, a gente está no que é científico, exatamente. Né? Como a gente aprendeu na faculdade, né? Com base nas evidências, né? O que é que nós temos hoje dos estudos? Nós temos hoje estudos, no caso da ivermectina, né? Que ela teve uma ação, mas foi in vitro.
O que é in vitro? Eu acho que é isso que às vezes precisa ser traduzido para as pessoas. Né? Que às vezes, tem uma ação, mas o que é in vitro? In vitro é dentro de um laboratório, dentro de um tubo de ensaio, com temperatura controlada, com todo o ambiente controlado. Porque o estudo do medicamento, quando ele é feito in vitro, ele segue vários protocolos. E ele não está dentro do corpo humano. Né? E o corpo humano é outra história. Para isso existem ensaios clínicos. E aí, depois que isso é feito, ele passa por várias etapas até chegar na liberação para ensaios clínicos. Exato. É um processo, né? E é um processo bem demorado. Então, o que é que aconteceu? Essa doença é muito nova, né? O vírus também é relativamente novo, ele é conhecido, mas é nessa forma, né, agora, ele está com algumas mutações. E o que é que acontece? A COVID é uma doença que causa uma tempestade inflamatória muito grande. Você sabe disso? Ela causa uma tempestade inflamatória dentro do organismo. Então, hoje, o que está sendo feito? Está sendo testado vários medicamentos que tiveram essa ação in vitro. Mas entre em vivo, existe uma diferença muito grande. E nós não temos tempo para essa diferença já poder chegar aqui para você e dizer que esse medicamento serve. No caso particular da ivermectina, para nós, farmacêuticos principalmente, né, a gente tem até uma surpresa, né, nessa indicação da ivermectina como profilático. Sim. Por quê? Primeiro porque a biodisponibilidade, que seria o tempo que a ivermectina, né, passa... É assim, eu vou tomar, aí eu vou ficar livre de pegar o vírus, né? Como se fosse uma vacina até. Não existe sentido nenhum para isso, né? Não existe sentido nenhum desse uso, no caso, profilático, porque a ivermectina, ela passa um tempo muito curto no nosso organismo. Sim. Não é um medicamento que se acumula no nosso organismo durante meses. Não então, é uma diprospan que a gente toma para passar um mês com ela agindo, né? De um corticoide, que a média de permanência dele no nosso organismo é por volta de 30 dias. Exato. Né? Não, são horas, entendeu? Então, assim, né? Ele é pontual no efeito dele, né, para as verminoses, e nem para todas, né, Vanilda? Exatamente. Ele é para piolho, para sarna, né? Que a pessoa, doutora, para que você vai ivermectina, meu filho? Para piolho, para sarna, pode ir lá no Google. Né? Então, esse é o problema que a gente está vendo agora, e infelizmente aconteceu a mesma coisa. Uma corrida às farmácias, né, para compra desse medicamento, por mais que ele seja um medicamento tarjado, infelizmente no Brasil você consegue comprar medicamentos sem o receituário médico, né, você chega na farmácia e pede e compra, e o mais grave, você encontra as prescrições no Google, né, inclusive vídeos de profissionais de saúde falando sobre a ivermectina, né, sobre protocolos, dizendo como é que usa. Aí a gente se preocupa. Tantos comprimidos para tanto quilo de peso, eu vi isso, gente, pelo amor de Deus. Uma toxicidade alta. Como se fosse uma medicação que não tivesse nenhum efeito colateral, né? Um remédio aí vem perigoso. Perigoso. Aí vem o problema, que as pessoas dizem, é para verme, né? Então não vai fazer mal. Será? Se você, você compra, vai na farmácia, compra aquele medicamento, não passou por uma avaliação médica, né? Não recebeu aquela receita, mas você pode ser hipertenso, não seria recomendado o uso para hipertenso, pode ser diabético, que já é uma pessoa, né? Você pode fazer uso de antidepressivos, que não dá muito certo o uso do antidepressivo com a ivermectina. Né? O caso, esses dias, inclusive, eu estava assistindo uma entrevista da professora Bagnolha também sobre isso, né? E ela relatou muito sobre essa questão. Ela relatou muito sobre essa questão exatamente do problema que isso vai surgir pós-pandemia. Porque nós vamos ter problemas de saúde pública, Vanicleide, pós essa pandemia. Por conta da automedicação, né? Exatamente, pelo uso indiscriminado de alguns medicamentos. No caso, antes, nós estávamos com um problema muito sério com a hidroxicloroquina. Cloroquina também, mas no Brasil é muito mais comum a hidroxicloroquina, né? Você consegue nas farmácias mais fácil a hidroxicloroquina. Então, o que é que aconteceu também com a hidroxicloroquina? Foi uma corrida para as farmácias, as pessoas compraram indiscriminadamente caixas e mais caixas. Aí nós tivemos em casa, que eu fiquei indignada com isso. Exatamente, nós tivemos dois problemas. Nós tivemos o desabastecimento desse medicamento, o que fez com que as pessoas que precisavam desse medicamento, como os portadores de lúpus, né, de uma doença desesperado. Exatamente. Eu até gravei um vídeo irada, danada da eu lembro disso, que até comentou, né? As pessoas falaram assim, doutor, o que é que deu em você? Eu digo, raiva. Eu fiquei com tanta raiva que eu digo, eu tenho que falar, porque se eu não falar, eu não vou aguentar um negócio desse. Que absurdo.
né? O que é que aconteceu, né? E a gente sabe que aí se basearam em quê? Que a hidroxicloroquina também teve um efeito, né? Mas tudo não foi feito um estudo comparativo com outros pacientes, né? Depois saiu aí um estudo que comparou, aí viu que não tinha realmente o efeito, né? E o que é que acontece com a hidroxicloroquina no caso? Né? Pacientes que usam há muito tempo, usam, mas esses pacientes, você sabe que são acompanhados, a grande maioria, por reumatologistas, né? Sim, Por sim, ginecologistas também, né? Porque os sim. portadores de lúpus, né? Então, o Isso. que é que acontece? São Esses pacientes que pacientes, a medicação alivia a dor, mas também provoca efeitos colaterais, danos crônicos no é o organismo da pessoa. risco-benefício. Você tem que correr aquele risco, Sim, né? Você tem que ponderar, porque você sabe muito de uma doença sim, degenerativa, então você vai usar exato, esse medicamento para aliviar as dores e sintomas daquela pessoa, mas ela pode vir a ter, por isso que ela precisa ser monitorada. No exatamente. reumatologista ou ginecologista, passa a hidroxicloroquina simplesmente e não faz um acompanhamento. São pacientes que têm um acompanhamento mensal com seus médicos, né? Sim, Quem usa sim, hidroxicloroquina normalmente precisa fazer exames cardiológicos, né, com uma frequência bem maior, porque normalmente a gente vai num cardiologista uma vez por ano, mas um paciente de uma doença como lúpus, né, que precisa usar, precisa sim. acompanhar, fazer eletros, né? Então, assim, essas pessoas que estão comprando, estão fazendo isso, ou pior de tudo, Vanessa, que a gente viu acontecer, a distribuição de kits anti-Covid, Pois é, olhe, sei não, viu? É uma né? coisa, eu acho isso, Assim, são as fakes, pessoas, são coisas ué, de uma falta de responsabilidade fazer um negócio desse, né? Aí exatamente, o kit anti-Covid, inclusive por profissionais de saúde, guardando em casa, eu digo, mas você tá programando sua mente para o negócio ir para dentro da sua casa. Porque eu não quero ter kit de exatamente. Covid coisa nenhuma, não. Aí eu vou e pergunto para você, essas pessoas que receberam esses kits Covid, né, com hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, Uhum. entre outros medicamentos, porque você via, eu cheguei a E ver agora, kits né, o corticoide também, né? Tá e agora com corticoide, né? a Eu cheguei a ver dexametasona junto. kit Covid com xaropes, né, como a moça perguntou aí, É, com mas, xarope. mas xaropes que são mucolíticos para liberar a secreção. Na Covid, você não tem secreção, você tem uma tosse seca, uma tosse crônica, totalmente diferente. Então, assim, para que botou aquele xarope? Para formar um kit, né? E aí, o que é que acontece? Será que esse paciente que recebeu o kit Covid, ele está sendo acompanhado a cada 10 dias, 15 dias, 20 dias pelo médico? Ele está fazendo um eletro? Ele fez exames para acompanhar aquilo? Então, assim, é muito sério isso, a Muito, automedicação. muito E nesse sério. momento, a gente está vendo nem a automedicação, a gente está vendo a prescrição de medicamentos, né? Que a gente chama, na verdade, para uso off-label, que é o Isso. uso fora Sim. daquilo que está autorizado na Anvisa. Eu não sei Uhum. se você sabe, porque essas vezes as coisas não são tão divulgadas, mas, por exemplo, foi solicitado até para a Anvisa que fosse alterada a bula da hidroxicloroquina para que fosse colocado Para Covid. Covid. Meu Graças a Deus do Deus, céu. a Anvisa criou, porque não tinha estudo para isso, né? Mas até isso foi cogitado. Então, assim, precisa ter muita cautela com isso, e eu recomendo sempre, né, não se automedique, Perfeito. porque Olha, você precisa da orientação do médico. E aí, exato. só mais um alerta quanto Sim, ainda à Covid, nós sim, estamos tendo agora uma nova corrida às farmácias, que é no sim. caso do corticoide. O corticoide já vinha sendo usado, já fazia parte há muito tempo do Uhum. protocolo de tratamento de Uhum. Covid, quando ele estava internado, né? Você sabe, dentro da UTI, no hospital, o uso do Sim, por corticoide conta até dos processos inflamatórios todos, né? A gente sabe que o processo respiratório tem que ser corticoide mesmo. e aí agora surgiu realmente um estudo que comprovou a eficácia desse medicamento, e aí foi uma corrida normalmente às farmácias. Inclusive, eu cheguei a ver, como a Bia falou no xarope, eu vi essa questão do xarope, do elixir, do corticoide, que não vai ter ação nenhuma. Por quê? Foi comprovado a ação do corticoide? Foi. Mas em uso hospitalar, no paciente já que tiver Com uma dose injetável, com uma controlado, dose controlada. injetável. Então, é totalmente diferente. As pessoas precisam entender, é isso. Uma coisa é o uso dentro de um hospital, outra coisa é o uso simplesmente ir na farmácia e comprar o medicamento. Porque eu estou vendo E a hora o pessoal lembrar, comprar até de dexametasona para passar.
Pois é, e lembrar que corticoide leva a diabetes, tipo Isso. 2, leva a hipertensão, tá? Baixa o sistema imunológico, Pois é, o né? perigo, Vaniclei, no momento que nós precisamos que o nosso sistema imunológico, né, Esteja na minha bom, opinião, a nossa grande vacina realmente é o nosso sistema imunológico. exato. Hoje, É se você vê que alimentar adequadamente, é dormir, é fazer atividade exatamente, física para poder manter a saúde, né, com o sistema imunológico ativo. É tomar alguns exato. suplementos, sei lá, vitamina C, vitamina D, tudo bem. Eu sou a favor disso. Aquilo que você realmente percebe que tem uma melhora, que você melhora o seu sistema Sim, imunológico, né? Então exato. você mas uma ingestão de água adequada, né, que muitas vezes as Sim, pessoas não fazem. Então, sempre sim. quem me pergunta, eu digo, olha, gente, eu não sou a favor Diminuir o desses medicamentos estresse, né? Diminuir o também. estresse. Diminuir o estresse. Eu sei que não está muito fácil nesse momento de pandemia, né? Mas ainda hoje, Vanicleide, ainda é a nossa melhor defesa, ainda é a nossa melhor arma, o nosso melhor medicamento, ainda é realmente a nossa imunidade. Porque a doença, ela atinge, né, de forma mais letal em torno de o quê? 5%. Os outros 90%, 95% passam pela doença, muitas vezes sem ter nenhum sintomas. Sim. Mas por quê? Porque possivelmente seu organismo estava com a imunidade boa. Aí você Boa. imagina se você começa a tomar o corticoide sem prescrição médica, sem estar precisando, você tem a sua baixa da imunidade, olha o risco que está agora. Ainda pior do que a ivermectina, pior ainda do que Pelo a amor de Deus. hidroxicloroquina, porque as pessoas podem estar se automedicando com corticoide Para e fazendo prevenir. para prevenir, sua imunidade vai baixar. Pois Aí é. você, se tenha contato com o coronavírus, você pode se tornar realmente, né, pode se infectar. Então, Perfeito. assim, a automedicação é um problema realmente Muito muito sério, muito sério. sério. Olha, Com a mídia que está sendo feita, está muito pior, né? Lógico, todo exato. mundo está em pânico, as pessoas têm medo, né? Porque às vezes acompanharam casos muito graves, né? Do Covid. Então, assim, ficam com medo e querem se prevenir. Mas, no momento, a prevenção é essa. Uso, É cuidar lavar da as mãos, imunidade, né? da imunidade, ingerir bastante líquido, ter uma noite de sono, né? Então, assim, diminuir o estresse, como você falou. Isso. Olha só, Bia disse o seguinte: o que você acha. Foi Célia. Por que a rifocina só vende com receita controlada? Ah, pronto. A rifocina é um bem conhecido que reclamam muito na farmácia, porque ela é um antibiótico. E era um pozinho que todo mundo comprava, né? Um sprayzinho, um pozinho que todo mundo comprava com muita facilidade. E ele passou a ser controlado também. Isso, eu acho que foi um dos medicamentos que mais espantou. Porque as pessoas olhavam assim e diziam assim, Porque tem mas um é um sprayzinho spray. para qualquer perebinha, né? Bota lá, Exato. qualquer Achando que era uma ferimento, clorexidina, né? Um mercúrio, né? Um mercúrio não, como é? Mertiolate, né? mertiolate. Ela é um antibiótico também, e a faixa, né, a concentração dele entrou na taxa também. Mas nós temos outros antibióticos que não entraram, mesmo os de uso tópico, alguns não entraram. Como, Como por exemplo, a a neomicina, neomicina. né? Neomicina. A neomicina, que o Entendi. Nebacetina, é nome comercial, Uhum. Isso. então ele não entrou. É porque a rifocina é um antibiótico de uma potência muito diferenciada, Muito, né? isso, muito diferenciada e a concentração que ela é usada também, né? Então aconteceu isso, ele também entrou, mas foi interessante, porque ela foi uma das que teve mais reclamação. Mas eu recebo muita história, doutora, prescreva, pelo amor de Deus, uma rifocina spray para mim. Ah, isso é É, muito comum, viu? ela Olha foi uma das só, que mais teve problema, assim, de resistência, né, da população quanto à prescrição a dela. revolta, né? Meu Deus, eu queria comprar minha rifocina. Olha só, Bia está dizendo o seguinte, a doutora Manu disse assim, ela já falou aqui do corticoide, receita de corticoide, sim. Bia está dizendo, deveria ser lei para ser balconista, deveria ser lei para ser balconista fazer o curso auxiliar de farmácia. É a opinião de Bia, Isso né? aí que já até tramita no Congresso já há algum tempo também, essa regulação, entendeu, da própria profissão, né, do auxiliar ou do atendente de farmácia, que realmente não existe essa regulação ainda, para Uhum. que também, que ele pudesse ter um curso técnico. Eu concordo, viu, Patrícia? Como no caso Bia vocês tem têm toda a razão. as enfermeiras, têm os técnicos de enfermagem, os auxiliares de enfermagem, Sim, que precisam passar sim. por um curso, Porque é mas infelizmente diferente, aqui né? no Brasil ainda não acontece, mas está em tramitação no Congresso já faz alguns anos.
E é interessante o seguinte, que é muito importante essa colocação de Bia. Amanda está fazendo um comentário, eu vou falar o comentário de Amanda e vou voltar para de Bia. Amanda disse o seguinte: muitos médicos, principalmente otorrino, enchem o paciente de anti-inflamatório e corticoide com frequência. É pura verdade. Parece que só tem anti-inflamatório, a lapada é completa, né? Que é para tirar o sintoma, né? Para tirar o sintoma. Que é para tirar, exato, que é o que o corticoide faz, né? Isso. Agora, o que eu percebo é que, muitas vezes, o paciente ele não é orientado o suficiente para ele usar aquela medicação e usar no período certo e ponto. Mas o paciente faz o quê? Usa como sintomático, melhora, guarda o restinho lá e daqui a pouco, uma semana, tem a recaída, aí vai usar novamente. Aí entra num ciclo vicioso, né? Esse é o grande problema, né, Vanicleide? Porque, assim, mesmo quando um otorrino prescreve ou outro especialista prescreve, ele normalmente prescreve por um tempo, né, para que aquela droga precisa ser usada, né? Porque a pressão é por tantos dias, né? Mas as pessoas não botam assim. Aí o que é que muitas vezes também acontece? É a repetição da receita, né? Você usou, né? Eu fui ao otorrino, eu estou com uma crise de sinusite, por um acaso, vamos só, né? Você vai e recebe uma prescrição de um antibiótico, de um corticoide, né? De um soro para fazer a lavagem do nariz. Usei, fiquei boa. Na próxima vez que eu tiver a sinusite, muitas vezes o que é que acontece? Eu pego a receita eu vou usar. E repito. Tirando o antibiótico, os outros dois não precisam de prescrição. Então, o que é que acontece? Normalmente, de novo. Aquele descongestionante nasal e toma o corticoide. E aí nós já temos um outro problema no corticoide, né? Mais uma vez, a automedicação com corticoide e os riscos que ele pode causar. Perfeito, perfeito. Olha, eu achei muito interessante esse comentário de Bia por dois aspectos. O primeiro é que, assim, existe uma diferença muito grande da formação, né? Quando o profissional, quando alguém faz uma formação, ele recebe instruções que levam esse profissional a ter uma postura muito diferente. Então, por exemplo, o técnico de enfermagem, só o fato de receber a formação de técnico de enfermagem, ali vai ética, nessa formação vai ética, vai postura, vai uma série de coisas que aquele profissional aprende para se comportar dentro daquela situação, daquele ofício que ele está exercendo. Já o profissional da farmácia, quer dizer, o balconista, ele é o quê? Ele é uma pessoa que recebeu aquele emprego e ele não recebe orientação. O máximo, se for uma pessoa assim, ensinável, vai aprender alguma coisa com o farmacêutico. Mas o farmacêutico não é a obrigação do farmacêutico treinar os balconistas. Não é essa na verdade, Na verdade, também? faz parte também. Isso, a própria legislação nos obriga, né, vamos dizer assim, a fazer treinamentos constantes. Mas como você bem disse, nem todo mundo está aberto e é ensinável. Né? E nós temos um mercado por trás de tudo isso. Isso aí não tem como eu dizer que não existe. Nós temos sim, a vigilância sanitária, isso cobra em toda a inspeção, ela cobra que o farmacêutico tenha os treinamentos que são dados para os balconistas, né? Para toda a equipe da farmácia, mas eu concordo plenamente com o comentário de Bia. Esses profissionais, eles muitas vezes chegam para o farmacêutico, eles saíram da limpeza da farmácia, ou foram para o caixa da farmácia e de repente são promovidos para balconista. E como balconista, então, assim, eles se sentem assim no direito de dar opinião sobre remédios. Aí vem o grande marketing, aí vem também o grande marketing da indústria farmacêutica, né? Tem todo um outro processo por trás de tudo isso, desse comércio, realmente. Por isso que vem sempre, e pega aquele comentário que a doutora Manu falou, se chegar para trocar sua receita, não aceite. Peça a orientação do farmacêutico, porque pode trocar alguns medicamentos, você sabe que sim, pode trocar. E, na verdade, também é obrigação do farmacêutico, por lei, oferecer para o paciente o medicamento quando existe a forma genérica dele. Por quê? Porque muitas vezes, Vanicleide, acontece o quê? Isso está na lei. Né? A lei garante ao farmacêutico esse direito de dizer ao paciente, olha, seu médico passou esse medicamento, mas nós temos essa outra opção, o medicamento genérico. Por quê? Porque muitas vezes o paciente não tem acesso. Então, a lei dos genéricos, quando ela foi criada, foi para dar um acesso, né, à saúde, acesso ao medicamento. Mas, infelizmente, no Brasil, ela virou uma forma de comércio, né, irregular, vamos dizer assim, porque se troca
de forma muito, muito constante e nem sempre é pelo medicamento genérico, como Sim. o caso que você falou, né? É outro medicamento que acham que é a mesma coisa e que não é. E nós Uhum. temos graves de troca de medicamentos que acham que é a mesma coisa, né? Porque a substância principal o nome é igual, mas os sais são diferentes, né? Isso. Então, a forma de absorção é diferente e muitas vezes o uso daquele medicamento é diferente. Então, tem que Olha, tomar muito cuidado para isso. Por isso que precisa se respeitar a receita médica, né? sim. Agora, você pode realmente intervir nesse caso, mas é a opção do paciente ou não. Mas isso quando for intercambiável pelo medicamento genérico. Entendi. Olha só, Gisele, beijo para você, querida. Ela está dizendo assim, importante esses esclarecimentos à população. Parabéns. Concordo também com Obrigada. você, Gisele. Obrigada, porque é de fato muito importante. Eu digo para vocês assim que das lives que a gente tem feito, sabe? Essa live, ela tem um lugar muito especial, que é o lugar de esclarecimento, de tocar em Isso. assuntos que muitas vezes as pessoas não querem falar, porque é um assunto, de uma certa forma, que não é bom de se escutar também, porque é a puxada Não, de não é. orelha, né? Mas é necessário, né, Patrícia? Afinal de Sim, é contas, a necessário. nossa função é essa, é de esclarecer. E Porque, pode falar. a questão da automedicação, né, Vanessa, como a gente falou no início, né, os riscos, né? Tem a questão da intoxicação, a resistência bacteriana, Sim, diminuição da imunidade. Então, assim, não é um remedinho, né, como as pessoas falam. Então, por isso que a gente precisa bater muito nesse tema, conversar muito sobre isso, né? E a gente sabe que alguns médicos orientam bastante, eu sei que você faz isso, a doutora Manu também, eu sei uhum. que ela faz isso, ela tem muito cuidado, até porque ela é pediatra, né? Então, Sim, assim, ela tem muito mais cuidado ainda pela questão da interação dos medicamentos, a dosagem também, que é muito importante, a orientação. sim, Então, por isso. isso que a gente sempre conversa sobre essa questão, até da interação entre médicos e farmacêuticos, né? Por quê? Porque você é um complemento. As pessoas precisam imaginar que ao sair da consulta médica, ela ao chegar na farmácia, ela tem um outro profissional de saúde que pode Uhum. esclarecer. Muitas pessoas procuram, Vanessa. Então, assim, você falou numa especialidade aí que é otorrinolaringologia, né? Aí Isso. é muito comum, por exemplo, o uso daqueles dispositivos inalatórios, você não tem noção como aquilo é difícil de usar. Uhum. Se você tem Exato. curiosidade de pegar uma bula de um medicamento daquele, você abre, é um jornal. Aí você acha que uma pessoa leiga, quantas pessoas usam aquele medicamento de forma errada? Exato. Perfeito, Entendeu? Então, assim, perfeito. a posição do nariz, a posição do jato, tudo isso influencia. Né? Então, Pois é, você. e o farmacêutico poderia ser usado para isso, né? Para E o explicar, farmacêutico para orientar. para dar continuidade à prescrição do médico na hora da dispensação. É a segunda orientação, tá? Que é exatamente do uso correto do medicamento. Por quê? Sim, Porque muitas vezes, como você mesmo já falou, vocês nem sempre, ou às vezes não têm o tempo suficiente, principalmente se for no serviço público, você sabe que a demanda é muito grande, muitos prescritores fazem consultas muito rápidas, né? E o que é que sim. acontece? Termina não orientando. E você não tem noção de como as pessoas usam o Até o medicamento. creme vaginal. Lembra que a gente conversou sobre creme vaginal? Né? O creme vaginal, quantas pacientes elas não conseguem colocar o creme no tubinho, no aplicador, aplicar Da na forma correta, vagina, não colocar fazem da a forma posição correta, né? correta. Até porque na sua área, então, existem vários outros tabus também que dificultam Sim, ainda muito mais, né? sim, Mas, sim, você vê, na minha experiência em farmácia, eu já vi coisas, assim, absurdas. Eu já vi, por exemplo, uma mãe que colocava um supositório sim. de Novalgina, né? No ouvido da criança. Aff, meu Deus do céu. Mas o operador não era no ouvido? O, Então, assim, é, a dor, a queixa é, para o médico, porque dor de sim, ouvido, né? entendi. Então, É o supositório, entendi. acontece. Isso são os casos de farmácia que você não imagina. É, que são assim tão esdrúxulos, né? Na época que eu trabalhei com farmácia de manipulação, né, farmácias magistrais, onde se faz o medicamento personalizado, eu já recebi ligação de paciente perguntando como é que ia colocar aquele óvulo. Por quê? Na farmácia de manipulação, o óvulo vai num invólucro que muitas vezes ele tem ponta. E ela ia colocar, e quando ela começou a colocar, cortou. Aí eu disse, peraí, você não tirou do... O Entendeu? Então, invólucro. assim,
não leu as Entendi. instruções que estavam ali. Então, assim, acontecem coisas, Dona Cleide, que você não imagina. Pois Existe é, um caso bem assim, né, de coisas, por exemplo, você usar a bombinha da asma errada. Então, assim, é muita coisa. muita Então, precisa coisa. dessa Olha hora. só, Patrícia, a gente está terminando a nossa live, né? O tempo voou, né? Está aí já fechando o tempo. A Adriana, ela disse o seguinte, que a pior pandemia é a da desinformação. Concordo plenamente. Pessoas usando remédios com alta dosagem, preocupante. Verdade, Adriana. E aí, olha, Patrícia, queria só que você agora fizesse suas considerações finais. A gente tem só mais um minuto para a gente poder salvar a live. E já quero também antecipar os meus agradecimentos a você pela sua disponibilidade. Eu sei que você é super ocupada, está aí com muitas coisas para fazer, está nessa pandemia trabalhando muito. E eu quero te agradecer demais a tua disponibilidade de ter conversado comigo hoje. E também quero agradecer muito todas as pessoas que estiveram com a gente. Se vocês puderem encaminhar essa live para as pessoas que vocês sabem que precisam assistir, encaminhem, tá? Que ela vai ficar salva. Então, vocês apertam aí, encaminha, para que as pessoas possam assistir. Então, Patrícia, a palavra é com você para a gente se Mais uma vez, despedir. agradecer, né, Maria Cleide, porque assim, a gente já conversou sobre isso várias vezes, né, para a gente ter esse projeto, né, vamos fazer outras, se Deus quiser. Então, Sim. agradecer a você, agradecer, né, a todos os seus seguidores, aos meus seguidores também que estão aqui, né, e vamos tratar sempre desse tema, porque é um tema muito importante. E o recado é, procure um farmacêutico, né, tem um farmacêutico também para chamar de seu, do jeito que nós temos o médico, né, é a minha ginecologista, é o meu otorrino, o meu farmacêutico, por que Sim, não? eu tenho a minha farmacêutica, tá Você aqui tem na a minha sua frente, farmácia? tem sim. Sim, tem a Doutora sua Manu farmácia, também tem, né? Doutora doutora Manu. Manu também tem. Então, assim, tem um farmacêutico, como você tem um nutricionista, é um profissional de saúde que está ali para lhe ajudar. Então, procure o farmacêutico que garanta a você que ele vai ajudar você e muito no tratamento, e aos médicos também. Tá, No querida. sucesso do tratamento de vocês. Gratidão mais uma vez. Gratidão. E amanhã estamos aqui às 21 horas com a nossa live de sexualidade e relacionamento. E a gente vai estar conversando sobre disfunções sexuais. Mande suas perguntas. Patrícia, beijo. Beijo, minha Obrigada. querida. Deus abençoe a sua vida, lhe dê muita paz, luz, saúde e que você permaneça sendo essa pessoa aí linda que ajuda muita gente, tá? Obrigada. E feliz São Beijo. João, né? Tá, obrigada. Beijo, gente. Tenha uma boa noite. Fiquem na paz. Boa noite. Tchau. Tchau.